Olá pessoal, vamos aqui resolver mais uma questão de análise combinatória. A questão diz o seguinte: Armando tem 8 moedas de R$ 1 e irá guardar cada uma em um de seus cofrinhos idênticos, que se encontram vazios. De quantas maneiras distintas as moedas poderão ficar distribuídas nos cofrinhos após Armando guardar todas elas? Então, o objetivo aqui de Armando, é distribuir essas moedas aqui nos cofrinhos, guardando cada uma em um de seus cofrinhos idênticos, ou seja, em pelo menos um, tá bom? Então, significa necessariamente, quando ele fala em cada um, significa que eu posso guardar todas em apenas um, ou em dois, ou em três, de forma que a soma de todas essas moedas aqui distribuídas nesses cofrinhos tem que dar, no caso, R$ 8, porque são 8 moedas de 1. Então eu posso ter aqui, por exemplo, 1, 2, 3 aqui, mais 3 aqui, 6, e mais 2 aqui, 8, tá bom? Ou ainda posso ter, Posso ter aqui 1, 2, 3, 4 aqui, posso ter nenhum aqui e posso ter aqui 1, 2, 3, 4. De forma que a soma desses valores vai dar 8. Uma outra possibilidade, aqui por exemplo, eu poderia deixar o primeiro cofre vazio e colocar aqui 1, 2, 3 e 5 moedas aqui. De forma que quando eu somo aqui, vai dar 8. Vazio aqui no primeiro, mais 3 aqui moedas, mais 5 moedas, 8. De forma que o que é que eu estou fazendo? Eu estou permutando essas moedas nos cofrinhos. Cada forma de distribuir essas moedas nos cofrinhos, vai nos dar 8, tá bom? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu estou permutando aqui essas moedinhas, Aqui eu posso ter aqui, por exemplo, 2, aqui eu posso ter aqui 3, aqui eu posso ter aqui mais 3 aqui, totalizando 8, de forma que eu tenho uma permutação aqui desses elementos. Quais elementos que eu estou permutando? Estou permutando aqui, nesse caso, os símbolos que representam as moedas, que são essas bolinhas, e os sinais. Cada vez que eu permuto, se a gente parar um pouquinho para pensar e fizer aqui de forma separada, eu tenho isso aqui, tá? Mais isso, tá bom? Mais isso aqui, 1, 2, 3, De forma que se eu permuto aqui o sinal, se eu tirar daqui, colocar aqui e vir esse sinal para cá, ou seja, eu tenho aqui 3 mais 2 mais 3, totalizando 8. De forma que de cada vez que eu permuto esses elementos, que elementos que eu estou me referindo? Essas bolinhas que representam as moedas com os sinais de mais, que são 2, eu sempre vou obter combinações que darão 8. É como se eu tivesse uma terna, Por exemplo, a terna 3, 2, 3, como se fosse um x, um y, z, de tal forma que o x mais o y mais o z sempre vai dar 8. Então, a gente pode olhar também por esse lado aqui das ternas. Tá bom? Então, cada terna aqui é uma permutação que eu faço entre essas moedas e esses sinais de mais. De forma que, de quantas maneiras distintas eu posso fazer isso? Ora, isso na realidade é uma permutação com repetição. Nesse caso, eu tenho uma permutação aqui. Eu tenho 8 elementos aqui, que são as moedas, mais 2 sinais de mais. Então, eu tenho uma permutação de 10 elementos, que são, novamente, as 8 moedinhas, tá bom? Mais os 2 sinais de mais. Com repetição, tá? Quem está se repetindo aqui? Estão se repetindo as moedas, então eu tenho uma repetição de 8 símbolos, que são as moedas, tá? E no caso, 2 sinais, os sinais de mais. Então, é a permutação com repetição.
Essa permutação com repetição nos dá o quê? 10 fatorial dividido por 8 fatorial vezes 2 fatorial. De forma que eu reduzo o 10 até o 8 fatorial. Tá bom? Para poder a gente, 2 fatorial vai dar 2. E aí eu posso aqui simplificar o 8 fatorial com o 8 fatorial. Posso também simplificar aqui o 2 com o 10. Nesse caso aqui vai dar 5. 10 dividido por 2, 5. E aí eu tenho aqui como resultado 5 vezes 9, 45. Então eu tenho aqui 45 maneiras, tá bom? De distribuir as moedas nos cofrinhos. Tudo bem? Beleza, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a questão.